Olá, vamos lá continuar aqui a nossa correção então. 16. Uma indústria produz 10 mil objetos por mês. Se a sua produção na primeira quinzena é de 60% do total produzido no mês, quantos objetos ela produz na primeira quinzena de cada mês? Então ela produz 10 mil por mês. 10 mil por mês. Se a sua produção na primeira quinzena, né, uma quinzena são 15 dias, né, então um mês tem 2 quinzenas, tá? Então se a sua produção na primeira quinzena é de 60% do total produzido no mês, ou seja, 60% de 10 mil, quantos objetos ela produz na primeira quinzena de cada mês? Então ele quer saber quantos objetos correspondem os 60%. Então, de novo a regrinha de 3, né? Aqui objetos, aqui porcentagem. 10 mil objetos correspondem a 100% e 60% correspondem a X objetos. Olha, repara uma coisa aqui, olha. Aqui tem uma ligação aqui, né, entre o 100 e o 10 mil. Para o 100 virar 10 mil, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por 100, ou seja, você tem que colocar 2 zeros. Então aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa, né? Ou seja, eu coloco 60 e coloco 2 zeros. Entendeu? Então eu já sei que vai dar 6 mil. Tá? Mas vamos fazer a conta aqui. Montei aqui minha regrinha de 3, né? Então eu multiplico 100 vezes x, dá 100x, igual 10 mil vezes 60. Isso é muito fácil, 6 vezes 1, 6. E conto quantos zeros tem. Tem 4 zeros do 10 mil e 1 do 60. Então são 5 zeros. Então é só eu acrescentar 5 zeros aqui, ó. 600 mil, tá vendo? Então vamos isolar o x, né? Então fica 600 mil aqui, dividido por 100. Corta os zeros, né? Um de cima com o de baixo, outro de cima com o de baixo. Estou simplificando. Ficou 6 mil dividido por 1, que vai dar 6 mil. Ou seja, quantos objetos ela produz na primeira quinzena de cada mês? Já que ela produz 60%, né, na primeira quinzena, então esses 60% correspondem a 6 mil. Então, perceberam aqui, gente? Olha, do 100 para virar 10 mil, você acrescenta 2 zeros. Então, vai acontecer a mesma coisa do 60, quando você quiser descobrir o x, né? Você pega o 60 e acrescenta 2 zeros também, tá? Vamos para 17. 17. Um filme foi assistido por 2.450.000 pessoas durante os 6 meses em que ficou em cartaz. Sabendo-se que 45% das pessoas assistiram ao filme nos 2 primeiros meses de exibição, então já vamos começar aqui, né, com a nossa regrinha de 3. Aqui pessoas e aqui porcentagem. Então essas 2.450.000 pessoas correspondem a 100%. E 45% corresponde a X pessoas, né? Essas 45% assistiram o filme nos 2 primeiros meses. Então ele quer saber quantas pessoas assistiram o filme nos 2 primeiros meses e quantas pessoas assistiram ao filme nos 4 meses seguintes. Então é só fazer uma subtração depois, né? Então eu vou fazer aqui a regrinha de 3, ó, 100 vezes x dá 100x, igual 45 vezes 2.450.000. Então é só eu fazer 245 vezes 45 e depois eu acrescento aqueles zeros lá. Então aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 4, 20, 22, vai 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, põe o maisinho, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 4, 16, com 2, 18, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então aqui dá 5, 2, 10, 11. 11.025. E aí, como eu não coloquei os zeros, né? Agora eu vou ter que colocar esses 4 zeros aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, deu 110.250.000. E vou dividir esse número
por 100. Só cortar os zeros, né? Um de cima com o de baixo, outro de cima com o outro de baixo. E o que sobrou aqui em cima? Sobrou 11.02500. Então deu 1.102.500 pessoas que assistiram o filme nos 2 primeiros meses, tá? 1.102.500 pessoas. E aí, quantas assistiram ao filme nos outros 4 meses? É só eu pegar o total de pessoas, né? Que eram 2.450.000 e subtrair 1.102.500 pessoas. Que dá 0,057, 4, 3 e 1. Então, 1.347.500 pessoas. Então, letra B aqui, assistiram ao filme nos 4 meses seguintes, 347.500 pessoas. Certo? Vamos para 18. Questão 18. Na Copa do Mundo de Futebol da África do Sul, 16 dos 52 jogos terminaram empatados. Qual foi aproximadamente a porcentagem de empates nessa Copa? Então, novamente, né, a nossa regrinha de 3. Olha, vocês vejam que os exercícios são muito parecidos, né? Então, aqui eu vou colocar jogos e aqui porcentagem. Então, 52 jogos, que foi o total de jogos da Copa, correspondem a 100% dos jogos. Se 52 tivessem terminado empatados, eu ia dizer que 100% dos jogos terminaram empatados. Mas foram apenas 16 jogos. Então, 16 eu ponho na coluna aqui dos jogos, né? E aqui embaixo do 100 eu ponho X, que é a porcentagem que eu quero descobrir, né? Qual foi a porcentagem de jogos empatados nessa Copa. Então, eu vou multiplicar 52 vezes X, dá 52x igual 16 vezes 100, eu ponho 16 e 2 zeros depois. O 52 está multiplicando, passa para lá dividindo, e aí eu vou dividir 1.600 por 52. Então, olha, eu faço assim, gente, olha. Pego o 160 e vejo o 50, que está pertinho do 52. Quantas vezes o 50 cabe no 160? 3, né? Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 156 para chegar no 160, 4. Conta no dedo mesmo. Abaixo 0. Toda vez que eu abaixar um número aqui, eu tenho que pôr alguma coisa aqui, né? Embaixo da chave aqui no quociente. Então, eu baixei o 0, ficou 40. O 40 não dá para dividir por 52, porque ele é menor. Mas eu tenho que pôr alguma coisa aqui, né? Eu tenho que pôr um número aqui. Então, eu vou pôr o 0, porque o 52 não cabe nenhuma vez dentro do 40. E aí, eu não tenho mais nada para baixar. Quando eu não tenho mais nada para baixar, eu coloco um 0 e uma vírgula. E aí, continuo de novo, né? Começo de novo a minha divisão. 400 dividido por 52. Se fosse 50, daria 8, né? Mas como é 52, eu vou pôr 7 aqui para ver. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. 364 para 400, dá 36. Aí põe outro 0 e já continua a divisão, tá? 360 por 52. Eu já sei que não vai dar 7, né? Porque 7 vezes 52, olha, deu 364. E aí eu tenho só 360. Então vai dar 6 aqui, ó. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. 312 para 360, sobra 48. Ó. Aí tá bom aqui já, né? Já paro por aqui porque ele quer aproximadamente, né? Então 30,76% dos jogos terminaram empatados. 2 casas decimais aqui tá bom. Certo? Vamos para 19? 19. No ano de 2013, houve protestos em São Paulo, iniciados com a notícia de que a passagem de ônibus seria reajustada de R$ 3,00 para R$ 3,20. Qual seria a porcentagem de aumento? Parece que foi ontem, né? Quem viveu aquela época lá, parece que foi ontem. Bom, então, a passagem era R$ 3,00, né?
Se ela aumentasse de 3 para 6, ela dobraria o preço, ela teria um aumento de 100%, né? Então, R$3 aqui, vou colocar só 3 inteiro mesmo, corresponde a 100%. Tá? E qual foi o aumento? Né? Porque ele quer saber a porcentagem do aumento. Tá? O aumento foi 20 centavos. Né? 20 centavos eu posso pôr 0,2 ou 0,20, tanto faz. E essa porcentagem que eu quero saber, quantos por cento que corresponde a 0,2. Bom, vamos multiplicar cruzado, 3 vezes x dá 3x, igual 100 vezes 0,2. Esse x aqui ficou esquisito, né? 100 vezes 0,2, olha. Se fosse 100 vezes 2, daria 200, né? Mas 100 vezes 0,2 vai dar 20. Eita. Aí divide 20 por 3, e isso vai dar 6,66666, vai dar uma dízima periódica, né? Então, a gente coloca aqui 6,67 ou 6,7. Então, esse foi o aumento. Na época, causou um alvoroço muito grande aí que não ficou só em São Paulo, não. Esses protestos aí foi pro país inteiro, né? Então, a porcentagem de aumento foi de 6,67. Vamos para 20. 20. Uma mercadoria custa R$100. Se eu aumentá-la 40% e depois der um desconto de 40%, ela continuará custando R$100? Aparentemente parece que sim, né? Se um produto custa R$100, você aumenta 40% e depois você diminui e dá um desconto de 40%, né? Teoricamente, né, a gente pode pensar que vai dar o mesmo valor, né? Vamos ver se dá mesmo. Bom, R$100 então, vou colocar aqui o valor em reais e aqui a porcentagem. R$100 corresponde a 100%. Se eu aumentar 40%, bom, gente, aqui não precisa nem fazer conta, né? Olha, se os dois números aqui de cima são iguais, quer dizer que os dois de baixo também serão iguais. Mas vamos supor assim, não, professor, não acredito, quero ver, né? Prova. Beleza. Vamos multiplicar cruzado. 100 vezes x dá 100x, igual 100 vezes 40. Você coloca o 40 e os dois zeros atrás, ó, 4.000. Aí o x, o 100 está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Corta, 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 corta. 40 dividido por 1, 40 lá. 40 o que mesmo, né? R$40, tá? Então, se a mercadoria custava R$100 e aumentou, né? Então, vou colocar aqui, ó. Após o aumento, passou a custar R$140. Certo? E aí, sei lá, eu acho que não estava vendendo muito bem, o pessoal não aceitou muito bem o desconto, né, o aumento. E aí eu falei assim, vou dar um desconto de 40%, né? Vou dar um desconto de 40%. Mas aí o preço já não era mais R$100, o preço era R$140. Então eu vou fazer outra regra de 3, só que agora eu vou usar como 100% os R$140, tá? Agora, os R$140 é que correspondem a 100%. E eu quero saber quanto que é 40% de R$100. Então, aqui eu ponho x, ó. Então, fica 100x igual 40 vezes 140. Então, eu faço 14 vezes 4, né? E deixo esses dois zeros aqui reservados. Depois eu coloco no produto final aí. Então, 14 vezes 4... 14 vezes 2, 28. Então, 14 vezes 4 é a mesma coisa que 28 vezes 2, né? Dá 56. E aí eu coloco aqueles dois zeros, né? O do 140 e um do 40. Ó. Ficou 5.600 e aí eu vou dividir 5.600 por 100. Corta os dois zeros e já dá pra ver que vai dar 56, né? 56 o quê, gente? 56 é o desconto, tá? R$56 de desconto, certo? Então, após
o desconto, passou a custar quanto? Era 140, teve um desconto de R$56, passou a custar R$84. Então, né, ela continuará custando R$100? Não. Justifica sua resposta. Bom, primeiro aqui para a gente calcular o aumento, a gente calculou 40% de R$100, né? Então 40% de R$100 vai ser um valor menor do que 40% de 140, certo? Então por isso que ele passou a custar menos, né, do que inicialmente ele custava. Então quando ele teve um aumento de R$40, de 40%, ele foi R$40, porque o produto custava R$100, né? 40% de 100 é 40. Aí depois ele teve aumento. Quando eu fui calcular o 40%, né, já não era mais 100, era 40% de 140. E aí quanto maior o valor, se a porcentagem mantém a mesma, maior vai ser esse valor, né, correspondente aos 40%, certo? Então por isso que deu 56 aqui, olha. Primeiro tinha dado 40, né, os 40%, e depois deu 56, deu mais. Por quê? Porque eu estava calculando 40% de 140, de uma quantia maior, tá? Então por isso que passou a custar menos do que antes, né? Então, se a mercadoria, se o dono da loja aí quisesse que voltasse a custar R$100, ele teria que dar um desconto menor, tá? Não o mesmo desconto, né? A mesma porcentagem, tá? Depois a gente volta aí com a 21, né? Vamos ver se a gente finaliza aí no próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida, só dá um toque aí.